Na última vez a gente falou sobre os inimigos da harmonia no lar, coisas que devem ser vencidos em nossa vida, como mágoa, ira, medo, valor pessoal baixo, e tem muitos outros. Então, hoje a gente quer falar sobre o que a gente precisa para ganhar esta luta sobre mágoa, sobre ira, etc. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que você vai nos ajudar hoje, nesse momento, para aprender alguma coisa do Senhor acerca deste assunto tão importante. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, o título desta mensagem é Vencendo a Fera Dentro de Vós. Todos nós temos uma fera, ou talvez feras, dentro de nós que está dominando nossa vida, que está criando tanta confusão e dificuldades. Todos nós temos de lutar contra algum pecado aceitável. Este é normal. Antes de ser salvo, a gente tinha vários hábitos nesta área dos pecados aceitáveis. Então, como a gente pode vencer isso? O que é o segredo? E esse segredo é mansidão. Mansidão, sendo manso. Agora, ninguém sabe o que é mansidão. O que é ser manso? Eu sei que, eu não sei, talvez entre 20 e 30 anos aqui no Brasil, talvez mais, eu nunca ouvi uma mensagem só sobre mansidão. Ou foi mencionado de vez em quando, junto com outras qualidades positivas da vida cristã. Mas de destacar a palavra, o conceito de mansidão, eu nunca ouvi. A primeira mensagem que eu ouvi destacando mansidão foi que eu preguei. E esta característica é tão importante, como nós vamos ver. Mas o que é mansidão? O que é ser manso? Muitas pessoas acham que talvez é alguém fraco, talvez um covarde, talvez uma pessoa passiva, talvez uma pessoa tímida ou retraída, até talvez uma pessoa pacata. Então, não é nada disso. Mansidão é a atitude e disposição de submeter todos os nossos bens e direitos pessoais a Deus. Eu estou dando a Deus tudo que eu tenho. Eu estou dizendo, Deus, eles são suas. Você pode usar estes como o Senhor quer. Ser manso é a aceitação da vontade de Deus, que responde com calma, humildade, paciência e um domínio próprio, mesmo quando nossos bens ou direitos são violados ou nós somos provocados em alguma maneira. É reagir da maneira correta, sendo manso. Enfim, mansidão é aceitar a vontade de Deus para nós. O que acontece, o que Ele permite, eu aceito. Não preciso gostar, graças a Deus, mas a gente precisa aceitar. Então, o manso, ele tem a capacidade de reagir corretamente. Anote isso. Reagir corretamente às irritações, ofensas e medos desta vida. Quando a gente fica ofendido, o manso sabe como reagir da maneira correta. Eu não estou preocupado com
com você ou eu caindo na lama. Mas eu estou preocupado com o tempo que a gente gasta na lama. Crescimento espiritual é diminuindo o tempo que a gente gasta na lama. Então, nós temos de entender que ofensas, dificuldades, são parte essencial da nossa vida. Nós pensamos, se a gente é espiritual, se a gente está andando com Deus, a gente não vai nenhum problema. Não vai ter nenhum problema. Mas este é falso. Mateus 18:7, no meio daquele versículo fala, porque é mister que venha escândalos. Escândalo está falando sobre ofensas, tribulações, perseguições, dificuldades. Tudo que Satanás lança a nós para nos tentar cair, afastar-se de Deus. Então, é mister que venha escândalos. E essa palavra mister quer dizer necessário. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocado. É necessário que alguém me ofende? É necessário que eu tenha um problema, dificuldade? Sim, é necessário. Também no Lucas 17:1 fala que é impossível que não venha escândalos. Nós vamos receber ofensas, perseguição, tribulação. Ela vem. Então nós devemos aprender como reagir da maneira certa. E a mansidão é a coisa mais importante para nós nos ajudar a reagir da maneira certa. As ofensas não são o problema. Nós achamos que sim. Nós queremos fugir dos problemas, as ofensas. A gente quer reagir contra. Mas a verdade é que nós somos o problema. Não as coisas externas. Nós não somos uma vítima. Nós somos um réu. É que a gente não está agindo com mansidão em nossas vidas. Nós não estamos reagindo à vida como nós devemos reagir. Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. O que a gente considera ruim, o que a gente considera bem para a gente. Todas as coisas. A Bíblia está dizendo é necessário que a gente sofre escândalos, ofensas. Porque juntos com as coisas boas, eles trabalham juntamente para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso melhor relacionamento com Deus, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Note o restante deste, não somente contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente reage da maneira certa, com mansidão, todas essas coisas contribuem para o nosso bem. Mansidão é algo muito, muito importante. Em Isaías 29:19, um versículo incrível, que diz: E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Gozo sobre gozo. Esta frase é encontrada somente aqui na palavra de Deus.
o que é fonte do gozo sobre gozo, mansidão. E os mansos terão gozo sobre gozo, porque eles sabem como reagir em face dos escândalos, dos problemas, das ofensas, ele enfrentando as necessidades da vida, as perseguições da vida. Quando ele age como um manso, então ele vai ter a capacidade de alegrar-se no Santo Israel. Eu fiquei surpreso quantas vezes a mansidão é usada especificamente relacionado com relacionamentos difíceis. A mansidão é usada em muitos contextos, mas destaca quando a gente está trabalhando com alguém que é difícil, uma situação envolvendo uma outra pessoa, mansidão é mencionado. Em Gálatas 6:1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, se a gente vai ajudar um irmão que está tomado num problema, a gente devemos aproximar ele com mansidão e também outras coisas, mas mansidão está destacado aqui. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 a 26, diz: E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Note, manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e torná-los a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, quando a gente está enfrentando alguém que é argumentivo, quer argumentar, a gente deve aproximar, lidar com ele com mansidão. A qualidade principal para a gente ganhar vitória sobre conflitos e dificuldades em relacionamentos é mansidão. Em 1 Timóteo 3,15 diz: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando alguém nos pergunta por que você acredita isso, como a gente deve reagir? Está dizendo que a gente deve responder com mansidão e temor. Então, quando a gente está confrontado com uma dificuldade, com esses pecados aceitáveis principais de mágoa, ira, medo, etc., nós devemos reagir com mansidão. Tem muitos exemplos da Bíblia onde mansidão é mostrado. Não é usado a palavra, mas a gente pode ver uma sugestão, uma aceitação da vontade de Deus, que nossos direitos, o que eu mereço, é colocado à parte, está dado, entregado a Deus. E Jesus Cristo é nosso primeiro e supremo exemplo neste.
Em Mateus 11, 28 e 30, diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos alivrarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que a gente deve aprender de Jesus Cristo? Através da sua vida, através do seu ensinamento, nós devemos aprender a ser manso e humilde. E o contexto aqui, Cristo está dizendo: chegando a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, quer dizer, a gente está deixando os pecados desta vida, os pecados aceitáveis, tomar conta da nossa vida, e a gente fica tão cansado, tanto oprimido, porque a gente fica irado constantemente, magoado, com medo, a gente tem um valor pessoal baixo, etc, etc. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Também não está aqui, mas Cristo, ele esvaziou-se. Em Gálatas, não me lembro o versículo no momento, mas ele esvaziou-se, tomando a forma do homem. Ele mereceu de ser tratado como Deus, mas ele humilhou-se, ele foi manso, em que ele aceitou as perseguições, as mentiras do povo contra ele, até ele morreu na cruz para nós. Moisés foi um grande exemplo também. A Bíblia diz que Moisés era até a pessoa mais manso no mundo. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele sendo um líder do povo no deserto. E antes que eles chegaram no deserto, quer dizer, a terra prometida, indo para o monte de Sinai, eles estavam reclamando, murmurando, e ele estava liderando ele. Até ele queria dar sua vida para eles, quando eles quebraram, construíram aquela novilha de ouro. Então, ele queria dar sua vida para eles. E a Bíblia não fala muito, mas por 40 anos, este povo, que estava sempre reclamando, ele lidava eles com mansidão. Infelizmente, no fim da sua carreira, por um instante, ele pecou, ele falhou. Em vez de ser manso, em vez de obedecer a Deus, em vez de apenas falar com a rocha para a água, ele decidiu bater elas 2 vezes, para que ele pode mostrar seu descontentamento com Israel. Apenas que ele falhou no finzinho. Mas por 40, mais do que 40 anos, ele foi um homem manso. Ele aceitava todos os problemas que vêm a ele. Para mim, o exemplo mais fantástico de mansidão era Davi. Você lembra a história? Ele estava fugindo do seu filho Absalão. Ele estava sem dúvida pensando: eu falhei meu filho, eu perdi o coração dele. Ele estava com pressa, ele sabia que o filho dele estava querendo matar ele, e ele com seus homens valentes estava fugindo com pressa para escapar do seu filho. Ele era confuso, talvez perguntando a Deus: por quê? Por que isso tem acontecido em minha vida? Ele, sem dúvida, estava com medo, com o bem-estar
não somente dele, mas dos seus homens valentes que estavam acompanhando ele. O que a gente vai fazer? Como nós vamos sobreviver? Ele tinha muitas dúvidas sobre o futuro. E logo após que ele fugiu de Jerusalém, e aconteceu o seguinte, que está registrado em 2 Samuel 16, 5 a 8. E chegando o rei Davi a Baruim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando, e atiravam pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, seu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Como você ia reagir? Você emocionalmente é fraco. Você está chamado todo tipo de coisa, mentindo sobre você. E o trecho continua. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei do Senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Abisai, amigo de Davi. Este Simei estava blasfemando contra o rei, está falando contra o rei, e o rei não merecia isso. E ele queria: deixa-me matar esta pessoa. Disse, porém, o rei Davi: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoai a Davi. Quem, pois, diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Absalão e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais este benjamita, deixe-o amaldiçoar, porque o Senhor lhe disse. Eu não creio que Deus falou especificamente com Simei para amaldiçoar e fazer toda essa bobagem. Mas Davi reconheceu que Deus permitiu este para um propósito. E ele não queria esta pessoa que estava amaldiçoando ele, estava chamando ele um homem de sangue. Ele não era responsável pela morte de Saul. Ele não era um homem de Belial, um falso deus. Ele estava sendo atacado com pedras. Ele falou: não, deixa ele. Porque ele podia fazer isso porque ele era um homem manso. E Davi termina aqui dizendo: porventura, o Senhor olhará para mim a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Ele estava colocando tudo nas mãos de Deus. Está dizendo: Deus, a tua vontade seja feita. Você cuida dele.
Talvez se eu reagir da maneira certa, você vai mostrar misericórdia para comigo, o que foi feito. Então, como a gente pode desenvolver a mansidão? Eu creio que tudo isso começa com uma entrega a Deus. Se manso é entregando nossos bens e nossos direitos a Deus, a nossa submissão a Deus é essencial. E em Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. Submissão, chegando a Ele. No mesmo sentido, nós devemos santificar ao Senhor Deus em nossos corações. Em 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a Bíblia está dizendo que nós devemos santificar ao Senhor Deus em vossos corações. O que quer dizer isso? Santificar é para separar. Então, nós devemos separar Deus como Senhor, Mestre em nossos corações. Ele tem um lugar especial. Ele é nosso Mestre, nosso Senhor. Nós somos apenas o servo dele. Ele tem direito de fazer conosco o que ele quer. E a gente santifica a Ele, dizendo: Deus, você pode fazer comigo o que você quer fazer. Esse não é fácil. A razão por que a gente não faz isso é porque a gente não confia em Deus. Nós não reconhecemos Deus como nosso amigo. Ele é um Senhor chato. Ele é um Senhor que a gente não gosta. E a gente somos rebeldes contra a vontade dele. Mas Deus nos ama. Ele quer nosso bem. E esse é um outro ponto. Mas a gente deve santificar ele. Primeiro, submeter a ele. Santificar ele, segunda coisa. Terceira coisa, a gente deve ter reconhecimento que Deus é soberano e permitiu que esta coisa entrou em nossa vida para um propósito. Deus não deixa as coisas acontecer à toa. Ele tem um propósito. Não, eu não acredito que nós somos marionetas em que Deus nos controle no mínimo detalhe, dizendo: você faz isso, você faz aquilo. Mas Ele permite as coisas para um propósito, para o nosso crescimento. Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. A gente tem muitos desejos, mas o conselho, a direção, o propósito, o plano de Deus, este fica firme. Também nós devemos entender que Deus me ama e tem um bom propósito para minha vida. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus
permite as coisas acontecer com propósito, porque Ele nos ama, Ele quer nosso bem. João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Deus quer que a gente tenha felicidade. Em Romanos 12, versículo 2, no fim, fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus quer nossa felicidade. E nós devemos reconhecer isso. E no fim, nós devemos usar um instrumento importantíssimo, o escape, achar o escape. E somente o manso realmente pode efetivamente achar o escape. Em 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humano, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus tem um escape, mas a gente não sabe o que é. A gente procura, a gente é completamente ignorante deste. Minha, mais do que 12 anos, 13 anos de aconselhamento, eu tenho chegado à conclusão firme que o escape geralmente, principalmente, é uma oração. Quando a gente fica magoado, quando a gente fica irado, e Deus chama a nossa atenção, olha, você está pecando, nós devemos levantar nossa voz a Deus e expressando duas coisas a Ele: o escape. Nós devemos mostrar humilhação e exaltação. Humilhação: Deus me perdoa porque eu tinha pecado. Me perdoa por causa desta ira. Me perdoa por causa da minha pensamentos negativos, para meu medo, etc. Me perdoa. Talvez a gente pode dizer: Deus me ajuda a não fazer isso ou isso de novo. A gente vai, mas a gente precisa achar escape vez após vez, até aquela coisa não nos perturba mais. Exaltação: nós devemos exaltar. Se uma pessoa que está nos ofendendo, nós devemos orar em favor dele. Não está errado em si para orar que Deus mude ele, mas eu não confio em mim mesmo. Se eu quero que ele mude, é uma oração egoística. Eu quero que ele mude para que eu possa ser feliz. Então eu oro para que Deus abençoe ele. Esse é bíblico. A Bíblia diz em Romanos que orai para amai os vossos inimigos, bendizei, fazer bem, orai para eles, para os nossos inimigos, as pessoas que nos ofendem, que nos provocam. Nós devemos orar para eles, em favor deles. Talvez um agradecimento para Deus, para a oportunidade de crescer, de aprender alguma coisa. Então, um exemplo aqui, que eu tinha usado: Deus me perdoa por desejar meus direitos. Sei que tenho feito este tipo de coisa no passado e até pior. Não me deixa fazer isso de novo. Deus abençoa aquele motoqueiro. Motoqueiros no passado me perturbava demais. Deus abençoa aquele motoqueiro que não deixa ele machucar alguém e o protege. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de crescer.
Recentemente, talvez, a exaltação mais que eu tenho usado é: Deus, muito obrigado pela oportunidade de aprender paciência. Mansidão. Se a gente quer vencer os conflitos da vida que vêm de pessoas, a gente precisa aprender a ser manso. Eu espero que este for um desafio para nós de tentar aprender a ser manso. A maior parte dos crentes não tem a mínima ideia o que isso significa. E é difícil aprender. Leva tempo. Mas constantemente, nas circunstâncias da vida, lembra que nós estamos entregues a Deus para seu uso. Nós devemos entender que Ele permitiu esta coisa acontecer para um propósito. Que Ele nos ama, que Ele quer nosso bem. Vamos aprender a entregar nossos bens e nossos direitos a Deus e ser ajudado por Ele e ter a vitória sobre os pecados aceitáveis. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu não fechei.